A paz do Senhor, minhas amadas. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu queria compartilhar a importância do Salmo 91. O Salmo 91, ele é amplamente considerado na tradição cristã o salmo mais poderoso da Bíblia. Ele atua como escudo protetor contra ataques, forças malignas e perigos ocultos. Ao longo da minha trajetória, eu vivi algumas experiências relacionadas ao Salmo 91, o qual gostaria de dividir com vocês. Deus, muitas vezes, ele fala conosco e dá livramento através de sonhos. E eu lembro que uma certa madrugada, eu estava com meu sono um pouco conturbado. Não estava conseguindo dormir, até que eu peguei no sono. E quando eu dormi, eu tive um sonho qual o Senhor me mostrava uma obra de feitiçaria sendo feita. E nessa obra de feitiçaria, o Senhor me mostrava duas pessoas, a qual eu conhecia essas pessoas. E nesse momento, o Senhor me levava em espírito até onde elas iam. E ali eu via aquele trabalho, aquela oferenda sendo colocada num certo local, e ali havia meu nome. Mas no momento em que elas me viam, observando o que elas estavam fazendo, aquelas mulheres, elas vinham atrás de mim. E aí eu corria, porque elas estavam vindo, eu corria, e elas corriam atrás de mim. Até que chega um certo lugar onde já não tinha mais por onde eu correr. Era como se fosse uma rua sem saída. E naquele momento, eu comecei a orar o Salmo 91, e foi uma experiência assim, para mim foi algo sobrenatural. Porque eu não sabia falar o Salmo 91 sem ler a Bíblia. Eu não conseguia orar o Salmo 91 sem olhar na Bíblia. Mas naquele momento ali de perigo, eu acordei com a minha própria voz, orando o Salmo 91. E naquele momento, no sonho, era algo, parecia que eu estava acordada, ao mesmo tempo dormindo. E naquele momento, quando eu comecei a orar o Salmo 91, aquelas mulheres que estavam trabalhando contra a minha vida, elas começaram a se abaixar e tapavam os ouvidos. Foi algo que para mim foi sobrenatural. E desde aquele dia, daquela madrugada, eu comecei a orar o Salmo 91 sem precisar orar pela Bíblia. E uma coisa que eu quero já dizer para vocês, que mesmo através de sonhos, Deus nos dá o livramento. Às vezes, quando nós sonhamos com algo ruim acontecendo na nossa vida ou na vida de alguém, algumas pessoas até dizem assim, sonhou, Deus cortou o laço. Não, minha amada, é necessário, no momento em que Deus te mostra, é necessário orar, né? Se puder levantar, dobrar o joelho e orar, ou então até mesmo na sua cama deitado, né? Orar, pedir ao Senhor que dê o livramento, né? Que Deus venha cortar o laço, e se possível até mesmo orar esse salmo poderoso que é o Salmo 91. Outra experiência que eu também vivi foi através do nosso cachorro. Foi algo ali que eu fiquei, sinceramente, eu nunca tinha vivido isso e nem imaginava, né, que Deus se importava também com os nossos animais. Eu aprendo que aquilo que é importante para mim também é importante para o Senhor. E se é algo que vai me ferir, que vai me machucar, o Senhor, ele toma a frente. E há um tempo atrás, eu estava orando e Deus mandava eu orar o Salmo 91 pelo meu cachorro. E sinceramente, irmãos, eu achei estranho aquilo ali, ainda fiquei meio na dúvida, né? Será que é para fazer? Será que não é? Né? Será que eu oro? Será que eu não oro? Pelo sim, pelo não, ora. E ali eu orei o Salmo 91. E quando eu já ia deitar para descansar, né? Eu senti falta do meu cachorro. E meu cachorro, ele nunca foi de ir para a rua, de sair. Nós temos aqui um quintal amplo, né? Então ele fica por aqui mesmo. Ele nunca foi de sair, né? E aí, depois que eu orei o Salmo 91, eu fui procurar por ele. E quando eu procuro por ele, o cachorro tinha sumido literalmente. Nós procuramos em todos os lugares da casa, até os lugares que menos a gente imaginava, e nada. E naquele momento a minha mente ficou confusa, porque eu falei, mas Senhor, o Senhor mandou que eu orasse o Salmo 91 pelo nosso cachorro. E quando Deus mandava orar,
né? Eu ainda orei e falei, Senhor, cobre ele com teu sangue. E depois eu fiquei meio na dúvida, eu falei, Senhor, será que era mesmo para eu falar isso? Né? Cobre com teu sangue. Nós sabemos que o sangue do Senhor é precioso, né? Mas o que tem importância para nós também tem importância para Deus. E ali a gente passou procurando, né? Um dia inteiro. Nós ficamos muito tristes com o desaparecimento dele. E eu não entendia de forma alguma por que Deus mandou que eu orasse o Salmo 91 e permitiu que o cachorro desaparecesse. E ali nós ficamos em oração, né? Ele passou um dia desaparecido. E no dia seguinte, até então, a gente estava no mercado, né? Ali muito entristecido, sem ter notícia dele, mas eu ligada com o Senhor, né? E a gente no mercado, alguém ligou, porque nós colocamos nas redes sociais, alguém ligou avisando que tinha achado o nosso cachorro. No primeiro momento, não era ele. Mas aí, quando foi a segunda ligação, que mandaram a foto, era o nosso cachorro. E ali eu glorifiquei muito o nome do Senhor, né? Glorifiquei e eu vi que o Senhor cuidou dele. Porque o nosso animal, o nosso animalzinho, ele não tem, ele não sabe como andar na rua. Ele não foi criado solto, né? Mas eu vi ali que Deus cuidou dele. E eu entendi o porquê que Deus mandou que eu orasse o Salmo 91. Às vezes vem um questionamento, né? Mas por quê? Por que o Senhor mandou orar o Salmo 91 e permitiu que ele desaparecesse? Irmãs, o reino espiritual é algo que a gente não entende, mas é real. E ali eu pude ver que através da oração, Deus guardou o nosso cachorrinho, né? Ele voltou para casa, voltou um pouquinho machucado na cabeça, porque ele é meio brigão, né? E ele voltou machucado, mas ele poderia nem voltar, porque ele não está acostumado em andar na rua sozinho. Mas Deus trouxe ele de volta. E ali, mais uma vez, eu vi o livramento do Senhor na vida do nosso cachorro, através do Salmo 91. Dentre essas experiências vividas, ainda há uma que eu questionava a Deus, né, sobre isso. Porque em alguns momentos eu pensava que era uma preocupação normal, né, de mãe. Então a gente fica naquela situação, eu faço ou não faço? E quando meus filhos eram pequenos, durante um bom tempo, durante anos, na verdade, o Senhor mandava que eu orasse o Salmo 91 sobre a cabeça deles todas as noites. E meus filhos, desde pequeno, que eles são acostumados na presença do Senhor. Eles mesmos, desde pequeno, eles já oravam, faziam a oração deles. Mas Deus me incomodava de orar o Salmo 91 sobre a cabeça deles. Porque tem momentos que a gente fala, Senhor, mas para que tudo isso? Né? Eles sabem orar, já vieram da igreja, receberam oração. Mas, minha amada, eu quero dizer para você, não questione aquilo que Deus determina para a sua vida. Porque em alguns momentos eu até questionei, mas eu resolvi obedecer. E todas as madrugadas eu ia lá, né, colocava a mão sobre a cabeça deles. E quantos livramentos que o Senhor dera aos meus filhos. Nós sempre fomos voltados para a obra do Senhor, desde a nossa caminhada, né, que nós já trabalhávamos na obra do Senhor. E a gente sabe o quanto o inimigo ele tenta contra a vida dos nossos filhos. Como o inimigo ele armava o laço, até mesmo para nos fazer sair da presença do Senhor. Mas Deus já tinha me falado para que eu viesse fazer esse propósito de oração do Salmo 91. Eu não lembro quantos anos foram, mas foram muitos anos. E aí quando eu estava já pensando, né, em desistir, deixar para lá, né, pensar, Senhor, já tá bom, né, já orei durante tanto tempo. Eu lembro que a gente era de uma denominação, e aí um irmão que até era especial, né, ele já tinha uma certa idade, mas era especial. Ele chegou para mim, né, do nada. Na verdade, do nada não, né? Porque Deus em tudo ele tem um propósito. E ele disse assim para mim, irmã, você já orou o Salmo 91 na cabeça dos seus filhos? E aí eu entendi que realmente eu estava sendo direcionada e impulsionada pelo Senhor.
Ali o Senhor, ele dava livramento aos meus filhos. Quantos livramentos nós presenciamos, né? O meu filho mesmo, quando era pequeno, né? O mais novo, quantos acidentes ali ele sofreu, mas Deus dera o livramento, fora outros que Deus nem permite da gente presenciar, né? Então eu vi que ali era algo importante, era algo necessário estar orando. E eu quero já, né, alertar você que é mãe, né, você que é pai também. Ora o Salmo 91 sobre a cabeça dos seus filhos. Mesmo que eles estejam dormindo ali, impõe as suas mãos e ore, porque você é autoridade sobre a vida deles. Tem coisas que acontecem que a gente não tem como estar presente sempre com eles. Até mesmo, né, principalmente quando estão em período de escola, né, as amizades. Então, impõe as suas mãos sobre a cabeça deles, ore pelo livramento. O Senhor me fez lembrar nesse momento de algo que aconteceu com os nossos cachorros, né? Numa época a gente teve 4 cachorros e esses cachorros, eles se estranharam, eles ainda eram filhotes, mas eles se estranharam entre si. E aí 3 filhotes agrediu um deles. Os 3 se juntaram para agredir um deles. E aí a gente não estava em casa, mas os vizinhos presenciaram. E quando nós chegamos, nós ouvimos o relato. E eu lembro que o vizinho falou assim: olha, eu nunca tinha visto coisa igual. Os 3 atacaram um. E conforme o cachorro sangrava, porque eles morderam muito o filhotinho, eles lambiam o sangue do cachorro. E a gente, né, ficou um pouco sem entender. Mas na hora de dormir, como sempre, ali colocava a minha mão e orava o Salmo 91 sobre a cabeça deles. E aí, numa certa madrugada, Deus me tomou dentro de casa e eu comecei a marchar em cada cômodo da nossa casa. Eu comecei a orar e a marchar. Isso após o acontecimento com o nosso cachorro. E quando chegou no quarto dos nossos filhos, Deus me tomou ali na marcha durante muito tempo. Eu fiquei ali um período orando e marchando. E ali o Espírito Santo, ele falou comigo que aquilo que havia acontecido com o cachorro era para ter acontecido com meu filho. Mas Deus dera o livramento. Então é muito importante estarmos orando, não fazer do Salmo 91 um amuleto, mas estar orando sobre a cabeça dos nossos filhos, né? Ore pelos seus filhos, coloque a mão, né? Ore, interceda pela vida deles, para que Deus ele venha guardar, que Deus ele venha livrar, porque nós não podemos estar aonde eles estão, mas os olhos do Senhor sempre vão estar. E eu já quero finalizar este vídeo orando o Salmo 91 com você. Amém? Feche os teus olhos. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, você acompanha. Amém? Vamos orar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que Deus abençoe, que Deus venha guardar você, a sua casa, a sua família, que Deus venha dar o livramento, porque o Senhor nos diz na sua palavra: 1000 cairão ao seu lado,
10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. Que Deus te abençoe.